Boa noite. Olá, boa noite, muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando essa live. Começo a ver que agora começa a entrar alguns colegas. Então, estou dando boa noite a quem está entrando. Muito bem-vindos a essa nossa live. Uma live que pretende discutir então as considerações sobre a psicanálise online. Bom, começo então me apresentando, até porque muitos que estão entrando aí também já me conhecem. Para os que não me conhecem, então eu me chamo Maurício Malisca, sou psicanalista, membro da Maiêutica Florianópolis, instituição psicanalítica, e sou psicanalista, também professor no curso de graduação em psicologia e no programa de pós-graduação em ciências da linguagem da Unisul, onde também trabalho com pesquisa e a docência ligada então com a psicanálise. Tenho graduação em psicologia, mestrado em linguística e 2 doutorados, um doutorado em linguística e outro doutorado em psicologia. Muito bem, isso só para a gente iniciar. Bom, vamos lá. Então, eu propus esse tema que eu intitulei, então, que é as considerações sobre psicanálise online. Esse tema já me foi instigante em vários outros momentos. Em 2017, por exemplo, eu escrevi um trabalho no encontro de convergência, um colóquio de convergência. O título do colóquio era O Encontro, e aí justamente pensei em trabalhar essa questão do encontro, essa dimensão do encontro no virtual, né? Então, esse tema já me é recorrente de algum modo, e também em função do que a gente vive agora nessa questão do isolamento social, da quarentena, reclusão, ou como queiram, no caso, chamar, né? E aí, então, esse tema ele volta à tona de uma forma mais forte agora nesse momento, e nos exige a falar sobre isso, a falar sobre essa prática que muitos analistas já vinham fazendo, né? Enfim, muitos analistas já praticam isso e falam pouco, escrevem pouco. Basta vocês tentarem pesquisar artigos na internet, que hoje tudo está na internet. Artigos sobre o tema não encontrarão muita coisa. Então, ou seja, um tema um pouco velado. Domingo passado, Antônio Quinet, ele fez também uma live em relação a esse tema, e eu acho importante, então, a gente discutir isso. Em relação a essa questão do isolamento, eu gostaria de dar também a minha palavra aqui, que acho que é uma questão ética nossa, não só como analistas, mas também como cidadãos, né? Cidadãos, né? De respeitar essa quarentena, de cuidar uns dos outros, enfim, de respeitar o que a orientação epidemiológica dos órgãos ligados a isso. Apesar de termos um presidente que vai e fala ao contrário disso, enfim, num movimento bem delicado, bem complicado, né? Mas a ética da psicanálise é uma ética singular, não é a ética das normas, das condutas, é uma ética de cada um. Então, nesse sentido, acho importante, né, também frisar aqui essa questão. Então, fique em casa, né? Vamos respeitar essa questão do isolamento. Muito bem. A respeito desse título, então, Psicanálise Online, né, ou Considerações sobre a Psicanálise Online. Na verdade, me arrependi um pouco de ter dado esse título, fiquei pensando, porque, dito assim, psicanálise online é uma adjetivação ali
no nome, né? Psicanálise online. E isso faz a gente pensar que existe uma psicanálise, enfim, presencial e uma psicanálise online. Bom, nesse sentido, a gente poderia pensar que não se trata disso, né, de dois tipos de psicanálise. Não, é uma psicanálise. Até porque, de acordo com o que Lacan disse, que o que é uma psicanálise, Lacan diz, psicanálise é o tratamento que se espera de um analista, né, ou de um psicanalista. Essa definição parece ser um pouco circundante, né, porque a psicanálise é aquilo que se espera do analista. Então, quer dizer, ela dá uma impressão que ela circunda e volta ao mesmo lugar. Mas não, isso quer dizer que nós não temos uma psicanálise online presencial, uma psicanálise para idosos, uma psicanálise infantil, uma psicanálise isso ou aquilo. A psicanálise, nesse sentido, é uma só. E a psicanálise é o que se espera de um analista. Onde há um analista, onde há uma escuta analítica, onde há a função do analista, ali deve estar, ou ali se faz presente a psicanálise, certo? Então, isso me parece uma coisa importante, né, de que a psicanálise é o que se espera de um analista e não essa subdivisão aí, coisa assim. Depois eu fiquei pensando que também em termos de título era complicado dar um outro nome, seria Considerações sobre a Psicanálise realizada via online, ou a psicanálise feita de forma online. Enfim, seria difícil dar um título que contemplasse bem essa questão. Bom, o que eu tenho ouvido nos últimos tempos de colegas, enfim, de pessoas, às vezes dizendo coisas assim, não, eu passei os meus atendimentos todos online. Isso me faz pensar um pouco, como assim, né? Alguma coisa do tipo assim, uma transposição, né? Uma transposição do presencial para online. Passei todos os meus atendimentos online. Isso é algo que me faz questionar um pouco, porque, enfim, a gente já investiu páginas e páginas de escrita em relação a essa passagem, por exemplo, da poltrona para o divã, a importância do divã. Então, como que agora a gente passa do divã para o online e assim, tudo bem, é uma passagem tranquila? Não me parece que seja assim dessa maneira, né? Acho importante que a gente discuta as condições e possibilidades dessa passagem e não tomar isso como uma passagem já dada, já segura, né? Mesmo que alguns apoiam numa famosa citação do Lacan que está nos escritos, quando Lacan diz, por exemplo, que é importante que o analista acompanhe a subjetividade de sua época. Renuncia à psicanálise o analista que não acompanhar a atividade da sua época. Bom, a subjetividade da sua época. É uma questão de que sim, o analista deve acompanhar os avanços da sua época, mas principalmente os avanços do sintoma, por exemplo, em que roupagens o sintoma aparece, de que modo esse sintoma aparece. Então, esse acho que é o ponto principal, assim, né? De que modo ocorre esses sintomas, né? Quais são as suas novas roupagens, quais são as suas novas configurações. Então, acho que isso me parece ser o ponto principal, né? E não, digamos assim, que a gente deva de assimilar completamente as novas tecnologias, porque são tecnologias que estão aí, a nosso serviço e tal. Não, acho que não é bem por aí. Acompanhar a subjetividade da nossa época é acompanhar como que o sujeito, o psiquismo se mostra nos dias atuais. De que modo essa subjetividade aparece aí. Mas não
uma coisa de implantar uma nova tecnologia na psicanálise. Até porque essa tecnologia vem de técnica, a psicanálise tem a sua técnica. A psicanálise tem a sua técnica em termos de escuta. Então, nesse sentido, não se trata de novas tecnologias, né? Nem mesmo também, às vezes eu escuto, nós devemos adaptar a psicanálise a esse novo meio, adaptar a psicanálise a essa nova tecnologia. Não, me desculpe, acho que não devemos adaptar a psicanálise a nada. A perspectiva adaptacionista não é a nossa, não é a da psicanálise, né? Nós devemos pensar, sim, as condições e possibilidades de uma escuta, dessa escuta psicanalítica, dessa escuta onde está o analista, né, pode estar a psicanálise. Então, me parece esse o ponto principal, o ponto fundamental de pensarmos aí a relação com a escuta. Então, essa é uma das questões, né? Muito bem. Vejam, eu vou lançar algumas linhas aí do nosso desenvolvimento. Uma primeira linha de articulação é a questão da presença. Porque, veja, se a gente diz atendimentos presenciais e atendimentos online, parece que o que está em cena é a presença, os atendimentos presenciais, e a não presença no atendimento online, ou seja, um encontro virtual, né? Proporcionado de modo virtualizado, em que analista e analisante não estão no mesmo espaço. Então, me parece que essa questão da presença é um ponto central. E aí cabe a gente definir ou pensar o que é a presença, né? O que é essa dimensão do encontro na psicanálise, né? Na física, por exemplo, o encontro é a convergência de dois corpos no mesmo tempo e espaço. Então, quer dizer, o encontro de dois corpos no mesmo tempo e espaço. Na astronomia, esse encontro dos corpos celestes aconteceria apenas por órbitas ou rotas alteradas, né? Então vejam, por exemplo, que se você pensar em termos da psicanálise, a psicanálise ela produz um encontro que a gente poderia também pensar um encontro em que nesse encontro nós temos rotas alteradas, né? Diferentemente dos astros que circulam as suas órbitas de modo regular, a ponto de não causar colisões, e quando ocorrem são essas órbitas alteradas. No ponto de vista da psicanálise, a gente poderia dizer que um encontro na psicanálise sempre é um encontro com o acaso, um encontro com essas órbitas alteradas. Vocês poderão reagir a isso dizendo, não, mas como assim? O analista marca um horário com o analisante. Aquele encontro é um encontro marcado, não tem nada de uma órbita alterada ou de um encontro ao acaso. Sim, o horário e o dia e o local do encontro é marcado, mas o que vai se passar a partir dali não. Ou seja, um horário é agendado com o analista, então dia, horário e o local, que é o consultório. Mas o que vai se passar a partir dali, nós não sabemos. Ou seja, tem ali sim um acaso do encontro. De pensar o encontro como essa presença nesse sentido do acaso. E é isso que Lacan recupera no seminário 11, quando ele fala da psique. Ele recupera as causas aristotélicas, né, as 4 causas aristotélicas, e uma delas, então, a psique, que é justamente a causa acidental, a causa que é o acaso, né? Aquilo que não conseguimos prever, a causa que não pode ser premeditada, prevista, ou enfim, é a causa acidental, né? O Lacan vai dizer, né, a psique como a deusa da fortuna,
a deusa da sorte, a deusa do acaso, a deusa do azar também, né? Enfim, nesse sentido desse acaso. E Lacan define a Psique como o encontro com o real, um encontro sempre faltoso. Então, quer dizer, essa dimensão do encontro para Lacan é um encontro com o real, é um encontro faltoso, é um encontro do qual não conseguimos, né, pegar, é um encontro que não demos conta, né, nesse sentido. Então, nesse ponto também que Lacan no Seminário 11, aliás, o Seminário 11 me parece muito importante para pensar todas essas questões, porque nesse Seminário 11 Lacan vai falar da presença do analista. O que é para Lacan a presença do analista? A presença do analista não é uma presença física, geográfica ou uma presença da sua pessoa ali. A presença do analista, Lacan articula com a Psique. Ou seja, a presença do analista... Então, para o Lacan, a presença não é a presença física, é essa presença imaginária do físico, da pessoa. Né? Para o Lacan, a presença tem a ver com a Psique, no sentido que a Psique é esse encontro com o real, esse encontro faltoso, esse encontro com o acaso, esse encontro com o qual não pode ser premeditado, não pode ser previsto, esse encontro que analista e analisante marcam um horário, mas a partir desse momento o que vai se passar está na ordem desse acaso. Então, quer dizer, é um encontro sempre faltoso, e isso é próprio da função do analista, porque o analista é aquele que produz a falta. O analista é aquele que faz semblante de objeto A. Então, quer dizer, o analista faz um semblante de uma falta, e desde esse lugar da falta causa desejo no outro. Então, quer dizer, é necessário o analista ocupar esse lugar de objeto, é necessário o analista ocupar esse lugar de falha, de buraco aí, dessa falta, para justamente produzir, produzir essa relação de falta no outro e também produzir o desejo no outro. Então, quer dizer, o encontro com o analista deve estar nessa dimensão de um encontro com a falta, né? Esse parece ser, então, um dos pontos principais. E veja bem, esse encontro com a falta é só num encontro presencial que isso é possível? Não poderia também, por essa via online, a gente ter esse encontro com a falta também? O analista, se ele lança uma escuta analítica, se ele se coloca nesse lugar de um semblante de objeto A, ele não poderia produzir essa mesma relação de falta e a partir da falta causar desejo? Me parece que esse é um ponto fundamental, né? No sentido de que essa é a função do analista. E nada nos diz de antemão que o encontro presencial, o encontro físico lá no consultório, produzirá isso. A gente pensar que a presença física vai produzir esse nível da presença, desse encontro com o real, desse encontro com a Psique, não. Não necessariamente. Às vezes a presença física, a presença da pessoa, com o jeito que se veste, o jeito que fala, o jeito que penteia o cabelo, enfim, esse encontro físico às vezes ativa muito um registro imaginário, ou seja, ativa muito o imaginário, o ideal que eu tenho sobre o analista, um ideal de pessoa, e está longe dessa presença, isso estaria longe dessa presença que estamos tentando articular aqui, né? Foi essa justamente a crítica de Lacan aos analistas da primeira geração de Freud, que o que aconteciam? Eles se colavam a Freud, né?
eles falavam do mesmo jeito de Freud, seguravam o charuto na mesma posição que o Freud segurava, enfim, eles tinham uma posição de colamento ao mestre, né? E isso porque estavam presos a esse imaginário desse encontro físico, né? Isso, de um certo modo, também aconteceu com Lacan. Lacan, por exemplo, ao final do seu ensino, ele dissolve a escola freudiana de Paris, com o argumento que ele não tinha feito escola, mas ele tinha feito cola. Ou seja, ele sentia que os seus analisantes, os seus discípulos, estavam colados a ele, né? Então, colados à sua pessoa, né? E isso ele via como um obstáculo, né? Tanto é que no final da vida também, quando ele esteve em Caracas, na Venezuela, ele disse muito interessante, esses psicanalistas latino-americanos, eles têm contato com o meu ensino através da leitura, através do que eles leem, e não me escutam nos seminários, enfim, né, como os franceses faziam. E aí ele diz uma coisa bem interessante nesse momento, ele diz, a minha pessoa, né, para os latinos, a minha pessoa não é obstáculo para a transmissão do meu ensino. Ou seja, ele estava colocando que a sua pessoa, o seu jeito, e olha que Lacan tinha um jeito muito excêntrico, né? Aquele palitozinho xadrez, gravatinha borboleta, o charuto torto na boca, enfim. Essa pessoa tão cativante também acabava sendo um obstáculo para a transmissão do seu ensino. Então, um efeito completamente imaginário. Eu diria até que isso é um câncer entre os analistas, no sentido do analisante se colar ao analista, imitar, tomar o analista como modelo, enfim, e tudo isso por um efeito dessa imagética da presença, isso tudo um efeito dessa imagética da presença e de uma imagética, digamos, dessa pessoa, né? Então, quer dizer, é necessário nesses momentos colocar esse encontro com o real, esse encontro com a psique, em que o analista não se faz presente pela sua pessoinha. Não, ele tem que estar no movimento de descer e produzir uma presença no sentido do encontro com a psique, de produzir um buraco ali, um vazio, né? E que essa falta aí produza desejo no sujeito, que seja esse semblante de objeto A, aquele que vai produzir desejo no sujeito, né? Então, isso me parece muito importante. Veja, aqui em relação a essa discussão da presença, a gente poderia discutir, por exemplo, que já que Derrida, um importante filósofo da desconstrução, diz a respeito da metafísica da presença. Ele diz, olha, nós vivemos uma ênfase da presença e nós temos que desconstruir essa ênfase da presença, né? Nós valorizamos a presença. Eu tenho certeza absoluta que se eu chegasse aqui e falasse para vocês, vocês sabem que eu fiz análise com Lacan? Se eu falasse isso, tenho certeza absoluta que muitos de vocês aí, do outro lado, iriam cair o queixo. Muitos iriam dizer, uau, ele fez análise com Lacan? Ah, então esse sabe bastante de Lacan, né? Uau, ele deitou no divã do Lacan? Ah, então ele sabe um monte. Ou seja, essa ideia da presença como eu estive lá, eu fiz análise com Lacan, essa coisa da presença como algo de que por eu estar lá naquele momento eu sei mais que os outros, né? Eu não sei se há um tempo atrás vocês devem lembrar, tinha umas camisetas de vários eventos e abaixo tinha a frase eu fui. Me lembro de umas camisetas, por exemplo, Rock in Rio, eu fui, né? Ou seja, o sujeito usava a camiseta querendo dizer eu estava lá nesse legendário, mitológico festival do rock brasileiro que fez o rock brasileiro dos anos 80 explodir, eu fui uma testemunha disso. E a gente acaba dando uma ênfase nessa presença.
E o que não é de todo verdade, porque teve muita gente que foi nesse primeiro Rock in Rio, por exemplo, e não guardou nenhuma coisa significativa disso. E houve pessoas, até novas gerações, que nasceram depois disso e foram fortemente influenciados por esse festival, influenciados pela cena do rock nacional. Enfim, nós temos aí uma coisa de uma metafísica da presença, né? Quer dizer, uma ênfase nessa presença. Né? Nós poderíamos dizer, por exemplo, em relação a Lacan, que Lacan não poderia usar essa camiseta aí. Não porque o Lacan não foi no Rock in Rio, não. Nós poderíamos dizer que o Lacan não poderia usar a camiseta "eu fui", porque Lacan não foi. Lacan não foi analisante de Freud, Lacan não foi supervisionando de Freud, Lacan não fez análise de controle com Freud, Lacan não foi para Viena, Lacan não participou do grupo das quartas-feiras, Lacan não teve nem sequer um encontro pessoal com Freud, nem isso se passou. O único contato mais direto que teve entre Lacan e Freud foi quando, em 1932, o Lacan, após defender sua tese de doutorado, envia uma cópia da tese para o Freud, e esse responde de uma maneira lacônica: "Muito obrigado pelo envio da sua tese". E foi só esse o contato entre os dois. Então, Lacan não foi. E, ao mesmo tempo, ele é o grande freudiano. Ele é o grande discípulo de Freud. Então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero desconstruir uma relação da presença. Eu quero desconstruir essa ênfase na presença. Querendo... É claro, vocês vão dizer: "Bom, mas Malisca, o Lacan não fez análise com Freud". Sim, formalmente não fez análise com Freud. Mas tampouco eu acho que Lacan não foi somente um bom leitor de Freud. Lacan não foi somente alguém inteligente, perspicaz, que leu Freud e reinventou a psicanálise a partir daí. Não. O efeito entre Lacan e Freud é um efeito de uma transmissão. É um efeito que tem marcas clínicas. Ainda que Lacan não tenha sido formalmente um analisante de Freud. Sim, porque não vamos considerar que o analista de Lacan tenha sido Rudolf Loewenstein. Né? Por favor. O que fez de Lacan? Lacan foi um outro tipo de transmissão. Né? Então, é isso que eu estou pensando em termos da clínica. Ou seja, qual é a transmissão que podemos ter na clínica? Que escuta podemos ter aí na clínica? O que podemos mobilizar na clínica? Esse é o ponto principal. E não agarrados nessa metafísica da presença. Porque a análise não dá para se fazer sem o real dos corpos. E aí, analista e analisante, dentro de uma sala, que é o consultório, ali você tem o real dos corpos. Sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. A pergunta é: conseguimos também esse real dos corpos pela via online? Conseguimos desconstruir essa ênfase na presença, nessa metafísica da presença, e tocar aí nesse encontro faltoso com o real, nesse real do corpo? Conseguimos provocar essa psique de modo, por essa via online? Se sim, nós temos uma análise. Se sim, nós temos aí uma escuta e uma possibilidade de uma análise. Eu fui buscar também, nessa questão da presença, eu fui buscar também em Heidegger alguma base para pensar isso, e num texto que se chama A Coisa. Inclusive, esse texto inspirou Lacan a pensar o Das Ding, pensar a coisa que ele desenvolve no Seminário 7. Bom, então, Heidegger, não é nem sobre a coisa que eu vou falar aqui, mas Heidegger ele fala de
de uma questão da proximidade. Ele se pergunta o que é a proximidade. E ele diz, a proximidade é, nós encurtamos as distâncias no sentido que viajamos, vamos e voltamos. Veja, o Heidegger se pergunta o que é a proximidade, e ele diz, a gente encurtou as distâncias. Nós encurtamos as distâncias no sentido em que nós podemos ir e vir com muito mais facilidade. Nós encurtamos as distâncias na medida em que a gente, por exemplo, consegue uma transmissão ao vivo, como estamos fazendo agora. Mas ele pergunta, isso tudo nos deixa mais próximos? Aumentamos a nossa proximidade? E aí ele pergunta, o que é a proximidade? E muito interessante, ele vai dizer, a proximidade é a jarra. A jarra é esse conceito que ele desenvolve nesse texto, em que ele diz que o ceramista, ele faz a jarra, ele faz o vaso, o pote, como quiser, e com isso ele constrói um vazio aí. Onde não havia nada, ele constrói um vazio. Então, quer dizer, essa é a função da jarra, né? E ele coloca a proximidade na jarra, ou seja, a proximidade ligada com esse vazio aí, a proximidade ligada com a falta, ou seja, buscar a proximidade é buscar de algum modo essa dimensão da falta. Buscar a proximidade, buscar o encontro é buscar a falta. Isso me parece muito claro, ou seja, se ficamos num isolamento narcísico. O isolamento é narcísico, e aí o narcísico ele tenta ser completo, o narcísico ele tenta a completar o que falta, o narcísico ele tenta a deixar assim sem buracos, né? E a questão é justamente o contrário disso que podemos pensar, né? De que o encontro é sempre um encontro com a falta. O encontro é um encontro com o outro, é um encontro com o diferente, com a diferença, é aquilo que vai me produzir uma falta. Seja ela simbólica, nesse encontro com a falta, nesse sentido uma falta simbólica, seja uma falta no sentido real do termo, nesse encontro com a psique. Então, quer dizer, nós temos que, de algum modo, sair do isolamento. Fique em casa, mas saia do isolamento. Esse isolamento é narcísico. E sair do isolamento que é romper essas fronteiras, é ter esse encontro com o outro, esse encontro nefasto, esse encontro que nos produz aí o mal-estar, que nos produz aí a falta. Então, me parece que é isso que eu queria dizer da presença, o encontro, a proximidade em psicanálise tem que remeter a essa questão da falta. Bom, um segundo ponto, uma segunda linha de desenvolvimento no texto diz respeito sobre a transferência. Bom, a transferência é o que move a análise, né? A transferência é o motor da análise. Então, quando nos perguntamos acerca dessas análises online, eu acho que a transferência é um ponto importantíssimo a ser levado em consideração. Por quê? Da minha prática, eu testemunho o seguinte: se o analisante está verdadeiramente em análise, se ele realmente está fazendo uma análise, a associação livre ela prolifera, a associação livre vem. Tu pode colocar o cara em cima de uma árvore, cada um num galho, o analista e o analisante, enfim, a associação livre vem. Então pode ser presencial, online, em cima da árvore, acho que até embaixo da água, o sujeito quer falar, né? Não estou falando dos pacientes verborreicos, aqueles que falam e não dizem nada. Não estou falando disso. Estou falando dos pacientes que têm uma transferência simbólica com o analista, não é mais uma transferência imaginária, uma transferência agarrada aos ideais de imagem do analista, da pessoa do analista. Não, isso tudo já caiu por terra.
É uma transferência simbólica, quer dizer, o analisante está ligado ao analista pelo que escuta do analista, pelas intervenções do analista, por aquilo que o analista diz e provoca um efeito. Então, aí nós temos uma transferência que sustenta a análise em qualquer condição, né? Já nas entrevistas preliminares, nós não temos uma transferência tão forte assim. Nas entrevistas preliminares, nós temos, muito pelo contrário, às vezes uma transferência muito imaginária, ligada à pessoa do analista, ligado a essa pessoa, se ele é gentil, gente boa ou não, como é que ele é e tal. Ou seja, uma transferência ligada a essa imagem, né? E também nas entrevistas vamos ter as inibições, né? Então, enfim, as entrevistas preliminares me parece possível também, de um online, mas há que se avaliar, né? E iniciar uma análise, ou mesmo um tratamento, né? Quer dizer, ter um primeiro encontro com o analista online, esse eu já fico com muito mais receio, porque eu acho que não... né, tudo tem que ser construído ainda, a transferência, a queixa, enfim... Eu não tenho esse tipo de experiência, por exemplo, nunca iniciei por essa via, a via online, né? Mas as entrevistas e as análises me parecem muito mais possível, né? Muito mais possível nesse sentido. Bom, uma outra, então, as linhas de raciocínio, a questão da presença, as linhas de desenvolvimento, a questão da presença, a questão da transferência e a questão do corpo. Naquilo que eu dizia, se a gente diz, na análise é o real, análise presencial, né? O real do corpo ali colocado em cena. Pode ser e pode não ser, como eu falei antes. O corpo ele tem 3 inscrições, a imaginária, a simbólica e a real. O corpo na inscrição imaginária, a gente pode pensar que é justamente o corpo ligado a essa imagem do analista, o corpo ligado a essa imagem da pessoa do analista, se ele é sisudo, se ele é simpático, se ele sorri, como é que ele é, se ele é extrovertido, se ele usa uma roupa formal ou se ele é mais despojado. Essa é uma transferência imaginária, geralmente presente nos inícios da análise, né? Desculpe, de um corpo imaginário também, não só de uma transferência, como falávamos, de um corpo imaginário. O corpo imaginário, quer dizer, é o corpo do estádio do espelho, é o corpo dos ideais da pessoa, da boa imagem, enfim. A transferência simbólica, desculpe, novamente, não é a transferência que eu estou falando, o corpo. O corpo simbólico já quer dizer um corpo inscrito na linguagem. Não é somente um corpo biológico, mas um corpo que traz as insígnias do significante. Um corpo que traz a linguagem escrita, que traz o significante escrito, né? Nesse sentido, nós temos um corpo linguageiro, um corpo que imite aí uma linguagem. E o real do corpo, que está associado ao gozo, o real do corpo como aquilo que não cessa de não se inscrever, o real do corpo que forclui aí a dimensão imaginária e simbólica, o real do corpo que não cessa de não se inscrever nem no imaginário nem no simbólico, quer dizer, um corpo que está sempre escapando, um corpo que não se deixa simbolizar, um corpo que não se deixa imaginarizar, né? Então, quer dizer, um real do corpo que escapa. Numa análise, me parece importante a circulação dessas 3 dimensões do corpo, né? Se numa análise que se passa via online, se passa essas 3 dimensões do corpo, aí eu creio que seja possível uma psicanálise, né? Uma outra linha de raciocínio aí também, além do corpo, é a questão pulsional. Veja, 2 objetos pulsionais estão muito presentes, os 4 objetos pulsionais, né? O seio, as fezes, o olhar e a voz estão presentes na análise, de algum modo, né? 2 deles, o olhar e a voz, que são os objetos pulsionais acrescentados por Lacan àqueles freudianos,
Nesses objetos pulsionais, a gente poderia dizer, sim, o olhar e a voz estão presentes e devem estar presentes numa análise. Mas o que é o olhar, né? Às vezes eu vejo as pessoas discutindo a questão usar ou não usar o vídeo no atendimento online. Né? O Kinê, na live dele de domingo, disse: você pode também sair de cena, assim, deixar só uma parte e tal. Me parece que isso tudo eles estão falando de uma visão, não estão falando do olhar. Essa questão do vídeo e tal, isso é a visão. E Lacan no Seminário 11, por isso que eu disse que o Seminário 11 é importante para essa discussão. Seminário 11, Lacan faz uma esquise do olho e do olhar, uma esquise da visão e do olhar. Então, quer dizer, enquanto objeto pulsional, é o olhar que está em cena, não a visão. Então, não é a visão do paciente, ou se o analista se mostra assim na visão, ou se esconde. Não me parece isso. E sim a questão do olhar. A questão do olhar que pode estar presente numa análise que você passa ao telefone, por exemplo. Uma análise que não tem nada de vídeo, é só o telefone, e ali no telefone algo de uma pulsão escópica pode vir à tona. Ok? Então, quer dizer, não é também, novamente, a visão é a pulsão escópica. Não, é o olhar, e o olhar está para além da visão, certo? Então, quer dizer, o olhar está para além desse ver, né? Então não se trata aí do vídeo. Da mesma forma, a gente pode pensar numa esquise da fala e da voz, né? A voz como objeto pulsional na análise é extremamente importante. Mas de que voz eu falo? Não é simplesmente essa voz que agora sai da minha boca, né? Essa voz que é um suporte material para a fala. Não, é de uma voz que pode portar algo de invocante. A voz que pode produzir uma invocação no sujeito. Essa dimensão da voz como objeto pulsional é a dimensão invocante. Embora Roberto Harari, psicanalista que foi e é nosso mestre na maiêutica, gostava de chamar de pulsão fonante, porque dizia, o fonante, a fonação parece ter mais relação com essa questão da fonação, com esse turbilhão da pulsão. Sim, é verdade, contudo, a voz tem uma propriedade invocante, né? Imagine, por exemplo, que você está andando na rua e você escuta um grito qualquer, uma interjeição qualquer. Você escuta um ai, ei, qualquer coisa desse tipo. Imediatamente você olha para a direção da onde vem essa voz. Então, quer dizer, a voz ela tem uma propriedade de invocar algo do outro, o que o olhar não tem. O olhar é um olhar de possessão, né? Alain de Gevaert, ele salienta isso no livro o que é o supereu, né? Que o olhar ele faz algo de possessão. E a voz não, a voz ela tem um movimento que vai em direção ao outro, um movimento que produz a invocação no outro. Então, nesse sentido, nós vamos ter aí algo do invocante, algo da voz que vai na direção do outro. E isso é super importante na análise. E justamente isso é importante na análise, se pensar que a análise digamos, aquilo que está mexendo com esses objetos pulsionais. Mas esses objetos pulsionais eles têm que estar, de algum modo, em cena. Né? De algum modo, esses objetos têm que estar ali em cena, né? Esses objetos pulsionais. Então, desse modo, a gente poderia pensar de que a voz produz, né, essa relação invocante. Mas veja, não é toda a voz. Não é porque agora eu estou falando e a minha voz está produzindo isso. Por mais que eu dei esse exemplo da rua, né, que um mero gritinho já te invoca alguma coisa, isso é só para dizer que uma voz tem essa propriedade. Mas na análise, a voz deve ter algo de uma invocação maior. Né?
E também pensar que essas análises que se passam via telefone, via online e tal, é sempre pelo celular, né? O celular, esse dia me dei conta disso, né? O celular ele vem de célula, né? E célula é aquilo que está ligado ao nosso corpo, né? E todos os seres vivos têm célula, no mínimo uma, né? Os organismos unicelulares, por exemplo, né? O único organismo vivo que não tem célula, que são os acelulares, os vírus, né? Justamente esse danadinho aí que está nos assombrando nos últimos tempos, né? Esses são os únicos acelulares. Mas como essa ideia da célula, né? Não sei se o celular também não seria alguma espécie de extensão, né? Do corpo, né? Nessa ideia do celular. Muito bem, gente. Para finalizar, então, teria várias outras coisas aqui para dizer que ficaram de fora. Eu acho importante pensar também na questão da estrutura. Toda a estrutura é possível dessa maneira online. Não haveria pacientes que precisariam de um cara a cara e de modo presencial mesmo, né, num contato físico, enfim, para situar o sujeito na realidade, nessa ideia de secretariar o sujeito no seu imaginário. Não haveria, né, pacientes que a gente teria que trabalhar nessa perspectiva do cara a cara mesmo, né? Outra coisa que me parece super importante também no consultório, a gente mantém uma certa privacidade, né? Como o paciente que está na sua casa vai manter essa privacidade? Principalmente nesses momentos como estamos aqui, né? Ou seja, está todo mundo confinado. Como é que ele vai manter uma associação livre se no cômodo ao lado está a mãe, está o pai, está a irmã, está o filho, está todo mundo ali, né? Enfim, a associação livre pode ficar comprometida. E a associação livre é a regra fundamental da análise. A única, por sinal. Então, essa nós temos que preservar. Nós temos que saber se o paciente está em condições de privacidade, né? Se está em condições de manter essa privacidade. De mais a mais também o inconsciente não para, todo mundo está aí sofrendo, né? Nós temos que também fazer algo com isso. Meus caros, vou encerrar por aqui. Desculpe as minhas atrapalhadas tecnológicas aí. Muito obrigado por terem acompanhado essa live. Me parece que tem 1 hora apenas e essa 1 hora está acabando. Então a gente finaliza aqui. Num outro momento eu posso me organizar um pouco melhor do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista da teoria. Desculpe, não consegui ler as interações de vocês, li apenas as mais curtas. Tinham perguntas ali que me pareceram interessantes e a gente pode talvez em outro momento. Ok? Obrigado a todos e fique em casa. Tchau.